Livro 2. As âncoras do pesadelo. Capítulo 3. A caverna dos espelhos quebrados. Enquanto os sobreviventes do ritual admiravam os grandes olhos no horizonte, Aingá disse com uma voz entristecida: "Não há nada mais que possa ser feito." Korak olhou imediatamente para ele, viu nitidamente as almas dos xamãs tornando-se em fios e indo de encontro ao tecelão. "É impossível", sussurrou Korak, e diante de seus olhos, Aingá transformou-se em uma névoa. Elevou-se ao céu e, alcançando uma grande altitude, ele disparou para o norte, como se quisesse alcançar a última estrela solitária no manto da noite. Manto esse, que agora se retirava, dando lugar àquela aurora, que era terrivelmente bela, alterando a cor do céu e inspirando medo aos que contemplavam. Korak, agora liberto das amarras, presenciou os seus irmãos ali presentes sucumbirem ao frenesi e o caos. Homens se automutilando, pois a carne de seus corpos estava transformando-se em algo com fungos e madeira apodrecida, guerreiras cortando suas próprias gargantas, e enquanto seu sangue escorria, seus corpos se contorciam e cresciam em espirais macabras. Korak correu até sua aldeia aos pés do penhasco. Descobriu que na sua ausência, as criaturas com pele de réptil atacaram. Levaram grande parte das crianças e mulheres. Korak juntou um grupo de guerreiros sobreviventes e, desesperados, partiram em direção ao norte, rumo à Caverna Proibida, onde os primeiros homens acreditavam que o céu tocava a terra. Ao adentrar a caverna, Korak notou o solo tomado por inúmeros corpos e cadáveres ainda em decomposição e incontáveis pequenos ossos, e ao forçar o olhar na escuridão, ele viu pequenos crânios amontoados. As crianças, pensou Korak. Enquanto engolia a seco, um arrepio subiu pela espinha. Korak foi tomado por um pavor que teve que conter, pois ali estava o tecelão, de pé com olhos cintilantes, parecia estar olhando para a alma de Korak, diante de um ovo de obsidiana, flutuante e com uma aura pulsante, como a batida de um coração, envolto em fios dourados. "Isso é um ovo?", pensou Korak, "uma cria maldita de Igat-Amá." Ele gritou, vencendo assim o pavor que o havia paralisado. Enquanto isso, os guerreiros se aproximavam, cercando o tecelão. "Isto não é um ovo", explicou Aingá, tocando a superfície do objeto. Imagens estranhas de civilizações futuras surgiram. Atlântida submersa, Roma em chamas e algo como uma explosão em forma de cogumelo que tocava as nuvens, incinerava a terra e tudo mais nela. "É um portal. Igat não está sob nós. Está em todos os lugares, e seus filhos já governam daqui até os dias infinitos", disse Aingá, com o som de muitas vozes, e a caverna estremeceu em seus alicerces. Os guerreiros atacaram ao fim dos tremores, mas suas armas atravessaram o tecelão como se ele fosse névoa. Uma gargalhada sinistra ecoou pela caverna. Era de Aingá. Ergueu as mãos como um maestro e as paredes da caverna ganharam vida, movendo-se rapidamente, engolindo os homens, enquanto Aingá regia os movimentos, com dobras de carne ondulantes e ossos negros, chicoteando das paredes e do teto da caverna, os mutilando. Em meio aos cadáveres no solo, estalagmites se erguiam, empalando os homens, e-os erguendo a 3 metros do solo. Korak escapou por pouco. Ao se afastar, notou que um dos pequenos corpos se mexeu. Sem pensar muito, o apanhou e o carregou nas costas. Olhou rapidamente para a criança ao sair da caverna e pensou: "É o jovem Temba." Ele havia desaparecido. A uma lua, correu para o mais longe quanto pudera e, já exausto, caiu em meio às árvores. Não sabia dizer quanto tempo havia se passado quando acordou, mas era noite. Lembrou-se subitamente do jovem Temba, olhando ao redor, rapidamente o viu. Agachado sobre uma carcaça de um animal, ele estava devorando-a como uma besta feroz. Korak chamou: "Temba!" Foi se aproximando.
Temba voltou-se de um salto diretamente para Korak, que se assustou com o que viu. Ele notou que o rosto da criança agora apresentava escamas brilhantes e os olhos da criança também mudaram. Temba tinha garras e uma bocarra. Korak teve que conter o medo, mas a criança levantou-se e abraçou Korak, que soltou a arma e retribuiu o abraço e começou a chorar. Korak notou as sombras tremularem no solo enquanto abraçava Temba. Viu sua aldeia ardendo em chamas e iluminando por entre as árvores. Após o fogo consumir tudo na sua aldeia, Korak andou com Temba em meio às cinzas, e para onde seus olhos apontassem, apenas morte e destruição encontrava. Temba correu até o que já fora o centro daquela aldeia. E no altar onde outrora havia uma estátua de Igat-Ama, tinha agora um cristal de obsidiana tão grande como o jovem Temba. O garoto chamou Korak, que juntou materiais e passou dias e noites trabalhando o cristal em uma infusão de metais, cinzas e ossos de seu povo, até se formar uma lâmina negra com veios cinzas. Tamanho era o desejo de vingança de Korak, que somente quando ele terminou pôde perceber as mudanças ao seu redor.